Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre a redação do Enem, mais especificamente sobre a introdução. Bom, a introdução, ela pode variar entre três modelos principais. Quando você pega as redações nota 1000 do Enem, você vê que as introduções, elas variam em três modelos principais. Mas basicamente o que todas elas têm é a apresentação do tema, a apresentação da tese, ou seja, a sua opinião em relação àquele tema, e a apresentação de forma breve dos seus argumentos. No primeiro modelo de introdução, você pode apresentar diretamente a sua tese, ou seja, a opinião que você tem sobre aquele tema. No segundo período, a apresentação dos seus argumentos de forma breve, que em geral ali são 2, 3 argumentos, né? E último período, o encaminhamento. Então, esse modelo possui 3 períodos, tá? Lembrando que em um período você pode ter mais de uma oração, tá? São 3 períodos. No segundo modelo, você pode trazer um contexto histórico, né, uma estatística, um dado, um contexto cultural, uma citação. Você pode fazer referência a um livro, referência a uma série, a um filme. Aí fica a seu critério, desde que você consiga linkar com a problemática que aquela redação do Enem está te trazendo, tá? No segundo período, você tem a tese, ou seja, a opinião que você tem daquele tema que o Enem te trouxe. E no terceiro período você tem a apresentação dos seus argumentos. Também esse modelo possui 3 períodos. Perceba que esse segundo modelo ele não tem um encaminhamento, como o primeiro teve, né? Então o primeiro ele não teve esse contexto histórico, contexto cultural, mas ele teve um encaminhamento. Já o segundo modelo trouxe esse contexto cultural, mas ele não teve um encaminhamento. Volto a dizer, independente de um ter isso, outro ter aquilo, isso não quer dizer que um é inferior ao outro, tá? É o modelo da sua introdução. Desde que você traga a sua tese, né, a apresentação do seu tema e os seus argumentos, você preenche os requisitos para ter uma introdução com uma nota máxima, né, desde que você consiga trabalhar ali. E o terceiro modelo, que na minha opinião é o mais completo, você traz no primeiro período um contexto histórico, um contexto cultural, um dado, uma citação, assim como no segundo modelo. Você tem no segundo período do terceiro modelo a sua tese, ou seja, a opinião que você tem daquele tema. No terceiro período, você tem a apresentação dos seus argumentos e no quarto período, você tem um encaminhamento. Nota-se que esse terceiro modelo possui não 3 períodos, mas 4 períodos, tá? Então, onde você vai ter o contexto histórico, a alusão, né, enfim. No segundo período, você tem a apresentação da sua tese. No terceiro período, você tem a apresentação dos argumentos. E no quarto período, você tem o encaminhamento. Se você perceber que a sua redação vai ficar mais massiva, não tem problema nenhum você não colocar o encaminhamento, tá? Mas eu considero bem completo. Tá, eu trouxe essa redação aqui para vocês. Para a gente entender na prática o que de fato seria esses períodos e o que de fato seria essa alusão, essa apresentação dos argumentos, tá? Então vamos ler aqui comigo. Lembrando que essa introdução atende ao modelo 3, composto por 4 períodos. Tema: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, Enem de 2020. Bom, vamos lá. A alusão da concepção do sociólogo Erving Goffman, que define o estigma como um atributo capaz de desqualificar socialmente o indivíduo, observa-se que pessoas com transtornos mentais ainda são alvo de exclusão na sociedade contemporânea. O que ele trouxe aqui pra gente? Uma alusão, tá? Esse aqui é o período de alusão. Continuando. Nesse contexto, então o que eu tenho aqui? Conectivo de som. O estigma associado às doenças mentais no Brasil, o que ele trouxe aqui? Ele apresentou o tema: estigma associado às doenças mentais no Brasil. Configura-se como um grave problema social que compromete a dignidade humana e o pleno exercício da cidadania. O que a gente tem aqui? A tese. O que é a tese? A apresentação da sua opinião em relação ao tema. Tal realidade é sustentada sobretudo pela desinformação coletiva acerca da saúde mental, primeiro argumento, e pela insuficiência de políticas públicas de acolhimento e conscientização, segundo argumento. O que eu entendi aqui? Que ele vai trabalhar, primeiro argumento, no desenvolvimento 1, segundo argumento, no desenvolvimento 2. E o encaminhamento, agora. Diante disso, torna-se imprescindível discutir medidas capazes de enfrentar esse cenário e promover uma sociedade mais inclusiva e humanizada. O que gerar o encaminhamento? Ele vai te orientar que existe uma proposta de intervenção logo em seguida da discussão dos seus desenvolvimentos, tá bom? Por fim,
É isso. Espero que tenha ficado claro aqui do que de fato deve conter a introdução, quais são os principais tipos de introdução, os 3 modelos, e que isso tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona o parágrafo de introdução. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.